Deus, o nosso Pai, que é bom, o prazer dele é manifestar na nossa vida aquilo que Jesus consumou naquela cruz. Amados, Deus tem prazer em curar. Deus tem prazer em restaurar. Deus tem prazer em pagar a conta. Só que a palavra de Deus diz lá em Isaías 42, verso 8: Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória eu não vou dar para outro. Glória. A glória de Deus é aquilo que Ele é aquilo que Ele tem, é a majestade dEle, é riqueza, é poder, é aquilo que tem a assinatura dEle. Isso é a glória. E o Senhor tem nos chamado pelo Espírito para nós, na humildade que nos assombra, porque nós não sabemos nem por onde começar, para sermos uma voz, um ministério, uma parte do corpo, levantados para restaurar essa noiva de Cristo, que na prática está completamente carente dessa glória, amados. Sabe, a religiosidade implantou no nosso coração um jargão que tem valor nenhum. Quando a nossa incredulidade não é tratada pelo Espírito Santo, quando nós não nos desenvolvemos na fé pela qual o justo vive, e tudo bem, nós estamos num processo nessa jornada, mas Deus cura e não precisa de ninguém para isso. Deus restaura e não precisa de nada do mundo para isso. Deus paga as suas contas e Ele não precisa de ninguém para isso. Ah, mas eu vou precisar fazer um contato, eu vou precisar me ligar com uma pessoa. Deus vai usar uma pessoa que vai me trazer. Deus usa as pessoas, amados, mas pode ter certeza de uma coisa: se Ele usar alguém, vai ficar assinado que a glória dele foi que trouxe aquela pessoa para a sua vida. Não é a coisa que todo mundo toca, é específico para você. Ah, mas eu só estou funcionando aqui por causa daquele recurso, ou por causa daquele ensinamento. Não, amados. Quando Deus te tocar de verdade e usar pessoas para todo aquilo que você precisa aqui, vai ficar evidente. Foi Deus que me mandou aqui, você vai ouvir. Tudo que eu faço para todo mundo, para você vai ser diferente. Eu nem sei por que eu estou fazendo isso para você. Mas é um ímpio. Quando um ímpio é usado pelo Senhor na nossa vida, amados, a glória dele fica evidente. Então a glória é tudo que Deus é, tem e pode. E diz a palavra que Ele não divide. Sabe, quando a gente vai no restaurante, em galera, Deus é aquele que paga 100% da conta. Ele não precisa de um centavo nosso. Quando a graça nos capacita a crer que nós já somos curados, Deus não precisa de nenhum recurso do mundo. Nós, como eu disse nesse processo, queridos,
Nós ainda, às vezes, por um tempo, cada qual nos seus desafios, necessitamos recorrer, desde que você não perca a visão do que é a glória que está disponível para você dentro do teu espírito, está tudo bem. Desde que você não limite Deus a essa medida que você ainda não está conseguindo receber da plenitude, está tudo bem, porque o Espírito Santo vai continuar agindo em você e em mim. Mas a glória é dele. Quando ele faz, é para valer. E o desejo dele, amados, é manifestar isso na igreja, para que de verdade as pessoas olhem, vejam a glória dele nas nossas vidas e sejam atraídas. Quando nós nascemos de novo, nosso espírito foi vivificado no poder do Espírito Santo, todo peso de glória está 100% dentro de mim e de você. Amados, você carrega algo que muda, que alinha, que manifesta o caráter, a bondade e a glória de Deus em qualquer circunstância. Você carrega algo que tem poder de mudar uma geração inteira com uma palavra ungida pelo Espírito Santo. Isso é o que está dentro de você. Então, um cristão, quando ele nasce de novo, ele é um bebê espiritual. O Espírito nosso, nesse lugar, ele é 100% glorioso. Aqui não há nada que esteja abaixo da verdade. Nada. Quando isso começa a transbordar para a nossa alma, aquela glória começa a pesar na nossa crença. A mente de Cristo começa a operar agora o nosso querer. E é inevitável, as realidades da nossa vida vão ser ajustadas, alinhadas nessa glória de Deus. É aqui que as pessoas estão te assistindo. É aqui que as pessoas estão buscando, nem sabem o que. Então, quando nós, como igreja, não abraçamos essa vida de intimidade com o Espírito Santo para que Ele nos leve nesse lugar de manifestar essa glória que já está em nós, nós continuamos sendo filhos de Deus, mas nós estamos vivendo muito abaixo daquilo que Ele pode e deseja fazer. Jesus disse assim, no contexto onde Lázaro estava no túmulo ainda: ele estava sendo questionado, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Lázaro tipifica a nossa velha natureza, que um dia morreu e foi sepultado. Eu vou ressuscitar ele. Senhor, eu sei que na ressurreição do último dia, e piriri, pororó, ele falou, não, é agora. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amados, não troque jamais essa equação de ordem. Você crer, você vai ver. Se você crer, você vai receber. Se você crer, você vai tocar. O crer vem antes. Quando Deus fizer, aí eu creio. Não é isso que Jesus disse. A glória, aquilo que nós somos chamados para viver em plenitude, é tão pesado, é tão denso. Irmãos, comece em amor, se abrir para ser canal do Espírito Santo na vida das pessoas. Você
simplesmente libera algumas verdades que as pessoas se espantam. Não é bem assim também. A Bíblia diz que Deus, Ele nos dá de graça todas as coisas para delas usufruirmos. A chave aqui é o usufruto, que eu não quero entrar, que é o propósito, mas dar de graça é algo que não vem com carnê, não vem com suor, ralação da sua parte. O ímpio se assusta com isso. Só que o ímpio se assusta com isso com um lugar de tipo assim, ó, eu quero ver esse fruto, porque eu estou interessado, eu não aguento mais essa vida de cão, essa vida de pressão, essa vida de cansaço na minha alma, que eu estou correndo e cansado. Então o ímpio, ele se assusta, mas para a igreja devia ser a normalidade. E o segredo para que a gente receba a capacitação do Espírito Santo para manifestar essa glória é permanecer, crer na palavra e somente na palavra. Qual que é a diferença de um bebê espiritual que nasceu de novo e tem todo o peso de glória dentro do espírito dele, só que ele ainda é carnal? Todos nós, quando nascemos de novo, irmãos, nós somos crentes, bebês, carnais ainda, porque a nossa alma e as nossas realidades não foram ainda impactadas pela verdade da glória de Deus que está em nós. Tudo bem, faz parte. Um bebê, uma pessoa imatura, ela é inconstante. Ela não consegue permanecer na palavra, naquilo que o Espírito Santo está dirigindo ela para viver, para fazer, na comunhão. Ele ainda é almático, ele é sentimental. Quando tudo está bem, ele está animado. Quando tudo está para baixo, ele ainda se atribula, porque ele é bebê. Mas o Espírito Santo vai nutrir esse bebê espiritual que nós somos ou fomos, para que a gente se torne um filho maduro, aperfeiçoado. Aqui, a glória de Deus é pesada. E aí a palavra de Deus diz que nós, quando estamos ainda nesse estágio de imaturidade, onde nós ainda somos carnais, nós necessitamos de uma coisa chamada leite, não de alimento sólido. É por isso que às vezes a palavra da fé, da graça, na plenitude, nem todos estão no lugar, no Espírito para receber, para permanecer ali. Irmão, se você permanecer numa palavra que o Espírito Santo te dá, pode cair o mundo, Deus não vai falhar, porque Deus honra a palavra dele. Se você pelo Espírito entrou ali, e está 1000 caindo do teu lado, 10.000 à tua direita, a palavra garante, você não será atingido. A questão é você permanecer ali. Nós não temos a capacidade de chumbar pé ali, nós precisamos de raiz. Então, a imaturidade, ela tem como característica uma inconstância. O Espírito Santo está assim, ó, tentando acertar a gente. A gente não para, a gente está fincado num lugar. Hora a gente crê, hora a gente não crê. Amém, mas se alimente do leite. E aqui é que eu queria trazer um ponto interessante que a gente precisa discernir. Irmãos, o leite espiritual, ele não é um aval dos céus, da graça de Deus, para que a gente continue vivendo na carne. Cada um tem o seu tempo, e eu continuo deliberadamente me inclinando para a carne. A Bíblia diz que esse não é o caminho.
Leite fala de rudimentos, das coisas mais básicas. Eu aceitei a Jesus, eu nasci de novo, e o meu espírito foi vivificado, eu sou salvo e nada me tira isso, nunca mais. Isso traz paz. Agora, eu passei pelas águas, eu fui enxertado na igreja, eu recebi o Espírito Santo, eu fui batizado com Ele, eu sou chamado agora para me edificar na fé através dele, orando em línguas, lendo a palavra, meditando na palavra. Eu tenho um propósito, uma jornada para cumprir aqui pelo Espírito, e um dia Jesus vai voltar para me buscar. Isso é leite. Rudimentos. Percebe? A gente só vai sair da carnalidade se a gente entender essas coisas básicas e pôr em prática. Para que a gente chegue então na perfeição. Naquele lugar que você, pela graça de Deus, cria raízes tão profundas naquela palavra que Deus te deu, que vento nenhum te tira dali. E aí Ele consegue colocar todo o peso de glória na minha e na sua vida. Não é mérito, é favor, é graça. Amém? Vamos ouvir a palavra lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, verso 11. Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, verso 11, diz assim a palavra de Deus. E Jesus mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Jesus, quando foi assunto aos céus, que ele levou cativo o cativeiro, diz a palavra, ele derramou no Espírito Santo dons ministeriais, apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, profetas. Para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Olha que interessante. Quando nós nascemos de novo, no Espírito eu sou 100% santo. Não tem o que fazer aqui. Mas aí ele levanta esses ministérios para quê? Para que eu aprenda a me relacionar nesse viver de fé, essa palavra da graça, através dos dons, para que eu seja aperfeiçoado, para que a perfeição que mora no meu espírito 100% venha a se manifestar de maneira visível na minha vida, à medida que eu vou me sujeitando à palavra por ação da graça de Deus. Para quê? Para a gente viver aquilo para o qual a gente é chamado, para a gente edificar esse corpo. Irmãos, o tempo inteiro está passando pessoas aqui, enquanto a gente está aqui, que são parte desse corpo, dessa igreja, foram comprados pelo sangue, e muitos nunca sequer ouviram o Evangelho. Muitos estão buscando com uma fome em algum lugar, mas eles nunca ouviram o Evangelho. Eu não lembro a estatística agora, mas eu vou chutar um número aqui, mas eu vou errar para menos. Se eu não me engano, 1/3 da população mundial nunca ouviu o Evangelho. Então nós somos chamados para ser aperfeiçoados, porque agora aquilo que Jesus um dia conseguiu nos achar, através de algum santo, que foi aperfeiçoado em alguma dimensão, e funcionou no ministério em alguma dimensão, e me trouxe a salvação, na unção do Espírito, agora eu replique isso, e esse corpo vai crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo.
Nesse lugar que eu disse, a cura, amados, é uma dimensão de glória tremenda. A conta, o que você precisar nesse trilho, Deus paga. Tudo que se levanta nesse lugar, que você entende isso, e começa a se sujeitar ao Espírito, tudo que se levanta simplesmente, talvez para provar a sua fé em algum momento, mas as raízes vão ser aprofundadas e você permanece e aquilo cai em nome de Jesus. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento por experiência, por experimentar, por provar o Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo, a tal da plenitude que a gente tanto fala aqui. O Cristo que está no nosso espírito, 100% glorioso, através desses ministérios que o Senhor Jesus abençoou a igreja, para que ela seja edificada. A gente vai saindo da posição de bebês para se tornar filhos maduros. No teu espírito, você é exatamente igual a Jesus. Isso já assusta um pouquinho, irmãos na fé. Não, eu jamais. Amados, se a palavra de Deus diz, mas não é só isso. Diz a palavra que se você encontrar esse lugar, se inclinar para esse viver por ação do Espírito, isso vai começar a transbordar para algo visível. E é possível você chegar à estatura perfeita dele na prática. Se no Espírito a gente já fica assustado e já está consumado, é verdade. Quem dirá realmente, visivelmente, aonde você pisa. A hora que você pôr o pé num lugar, quando esses ciclos vão se completando, com a unção, o ambiente muda. A glória tem cheiro, irmãos. A glória tem uma atmosfera. Mas nós só vamos acessando isso, se desenvolvendo, sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo. A unidade da fé. Verso 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as almas, segundo a justa operação de cada parte, recebe o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu não sei, e ninguém sabe, irmãos. A hora que o fruto vem, a gente reconhece e come. Mas leve algo para a sua vida. Todo ser humano tem algo encapsulado ali, escrito por Deus, preparado, que nós, como igreja, corpo, necessitamos. Ninguém funciona sozinho aqui. A Bíblia diz, todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, por ação do Espírito Santo. Não é um ativismo religioso, irmãos. Uma boa intenção, vou sair fazendo. Não. Se o Espírito Santo não está te levando a fazer nada, não faça nada. Só continue se alimentando leite. Leite, leite, leite. Os rudimentos, e você vai crescendo, essa planta vai sendo formada, as raízes vão sendo aprofundadas, para que o corpo seja edificado em amor. A tal da plenitude que a gente fala bastante aqui, irmãos,
é algo que, infelizmente, a gente contempla pouquíssimo na prática na vida das pessoas, na vida dos irmãos. Ah, porque eles não querem, porque eles não são interessados, ou porque eles, sei lá o que, não, simplesmente porque eles não foram alimentados com leite espiritual, genuíno, sem falsificação. Os ventos de doutrina aí, amados, falam dessas palavras que cada hora é uma moda. A palavra da fé, ela é a mesma palavra que iniciou lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado. Não mudou. Não tem estratégia, não tem marketing na igreja, irmãos. O Espírito Santo nunca precisou, nunca precisa e jamais precisará disso. A glória dele é dele. É lógico, como eu sempre digo, a gente, à medida que a gente vai recebendo capacitação, o corpo vai aumentando, a gente vai tendo mais recursos, vamos fazer com excelência aquilo que está no nosso alcance. Sempre o melhor. Mas nós não podemos confiar. Muito calor aqui. Eu preciso pôr um ar-condicionado para as pessoas virem. Nós vamos pôr ar-condicionado aqui ou em outro lugar, em nome de Jesus, mas não tem nada a ver com isso, irmãos. Nossa confiança está nessa glória que é dele, a maneira dele. E para nós experimentarmos ela, nós precisamos permanecer fincados na palavra por ação da graça de Deus. E aqui tem um segredinho que eu quero que vocês leiam comigo lá no Salmo 92. Que fala sobre mim e sobre você. Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira. De novo, está falando de mim e de você. Nós somos justos por causa que Jesus já fez por nós. Está disponível. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão os átrios do nosso Deus. Os que frequentam muito o culto, os evangélicos, os católicos, enfim, não, os que estão plantados. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Verso 14, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Para quê? Para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. A glória dele é suficiente, não tem mistura, não tem dedinho de homem. Ele é uma rocha confiável, mas para isso nós precisamos ser plantados. E diz a palavra que o justo, ele cresce como o cedro no Líbano. Vocês já viram essa árvore? Todos já viram? Já conhecem? O cedro no Líbano, irmãos, é uma árvore que nem furacão arranca do chão, nem terremoto. A perfeição da palavra de Deus. Só que ele tem umas características que, segundo o que o salmista diz, o justo cresce como ele cresce. Nos 3 primeiros anos de vida, irmãos, ele chega a 5 centímetros do chão. Isso aqui, ó. Imagina você plantar uma árvore, passa um ano, brota. Passa mais um ano,
Um aumentinho de nada. Passa mais um ano, no máximo 5 centímetros. Isso aqui, irmãos. Uma árvore. Só que a raiz dele já está a 3 metros de profundidade. Os primeiros estágios dessa formação, que é como um justo é forjado pelo Espírito, tem a ver com o enraizamento interior na palavra. Olha como é que o ativismo religioso da nossa carne ele é perigoso. Nós queremos, na boa intenção às vezes, fazer algo e dizer, glória a Deus, amém, o Pai não se desagrada com isso, só que saiba, glória a Deus não é um jargão, glória a Deus é quando a glória dele é incontestável, mas para isso nós precisamos estar fincados ali. Se você colocar o pé numa palavra, pode esperar, Satanás vai tentar tirar dali. O papel de Satanás, irmãos, ele é só um: não deixar você acreditar que aquilo que Deus diz é consumado para já. Se você for um desavisado, simples e humilde, eu vou dar crédito para isso aí, para ver qual é que é. Põe o pezinho ali e começar a confessar, concordar. Irmãos, Satanás vai mover alguma coisa. E por ainda ser um menino inconstante, não ter essas raízes profundas como o cedro, um ventinho tira você de lá. Percebe a analogia? Depois desses 3 anos, irmãos, essa árvore, ela começa um crescimento contínuo, 30 centímetros por ano mais ou menos, e ela chega a 40 metros. Irmãos, é o tamanho do prédio que eu moro, 15 andares. E a raiz é proporcional para baixo, mais vezes. Esse é o agir que só é possível nós experimentarmos na prática, mediante essa palavra viva, que vai liberando o Espírito. Como que essas raízes são criadas em nós, irmãos? Não é um esforço, é graça. Só que Deus precisa firmar isso, porque a glória dele nas áreas da nossa vida é impossível nós sustentarmos a nossa capacidade. Então, quando você começa a se inclinar, quando você começa a se edificar na fé, lá na parábola do semeador, Jesus fala algo interessante, que a semente que cai no terreno cheio de pedras, logo brota. Olha o menino inconstante aqui. Eu estou crendo, mas eu estou pondo a minha mão e vamos lá, Senhor. Ó, glória a Deus. Amém, filho. Só que a hora que o vento, a hora que o calor, a hora que o sol se levanta, a Bíblia diz que não tem raiz em si mesmo e não resiste por causa da perseguição. Porque se resistir, permanece. A questão é que nós não temos a capacidade de resistir. Então, se você simplesmente aprender a beber do leite nessas áreas onde ainda nós não fomos aperfeiçoados, permanecer dando para o Espírito Santo aquilo que ele precisa para ir te enraizando na palavra, irmãos. Essas raízes vão sendo aprofundadas. Talvez, visivelmente, o que dá para fora, nada pareça muito ainda. Isso é um processo interno de cura da nossa alma. Mas, a hora que essa raiz ela atinge um estágio, que a planta começa a crescer, irmãos, acabou. Nada mais te tira daqui. Só para um ventinho você não sai. Eu não saio porque eu sou bom. Não, você não sai porque você não consegue mais. Uma ventania, e olha eu aqui firme na palavra, não consigo me mover daqui. Nossa, mas você é um super espiritual. Não, foi a graça de Deus que me enraizou aqui a tal ponto, que nem que eu quiser, eu consigo me mover daqui. Eu não consigo mais duvidar, eu só creio. E assim como esse cedro, que isso é científico, tá? Nem furacão arranca ele do chão. Destrói tudo, irmãos. O cedro permanece lá, em pé.
Porque ele foi forjado num processo onde aquilo que está debaixo da terra é muito mais profundo que sustenta aquilo que está fora. A nossa carne, a nossa imaturidade, ela quer começar ao contrário. Ela quer já se mostrar. Não, irmãos, fique em paz. Cuide somente de estar conectado com a fonte. Permita que ele vá te enraizando, enraizando, enraizando. A hora que chegar o momento disso se manifestar, a glória de Deus é inevitável. E aí o salmista diz: na velhice darão frutos, serão viçosos, florescentes. Para quê? Para mostrar que o Senhor é bom. Aqui, aquelas pessoas que estão procurando aquilo que nós já temos em nós, vem fruto. Isso é o que você é, justo. O Espírito Santo está dentro de você, só te aguardando. E muitos já estão caminhando, graças a Deus por isso, neste lugar, se edificando dia após dia, dia após dia. Ah, mas não está nada mudando. Ah, mas parece que piorou. Ah, não sei o que lá. As emoções estão atribuladas. Não solte, as raízes estão sendo forjadas, aprofundadas. A hora que o crescimento começar a aparecer, é constante e inevitável. E o cedro, amados, tem outra característica. Ele não gosta de sombra. Se plantar em um lugar que tem trevas, sombras, ele não se desenvolve. O cedro gosta do sol pleno ao meio-dia. Porque ele não depende do ambiente de fora. As raízes dele são tão profundas que ele vai até achar o lençol freático, até achar os ribeiros de água da palavra. A hora que ele encontra isso, pode torar o calor que for, ele permanece florescente, segundo o salmista. E esses somos nós, eu e você, nesse mundo. Então não importa se você é um cedrinho ainda, que na aparência está pequenininho, continua orando em línguas. Continua se edificando. É fé, amados. É fé. E o Senhor, na bondade dele e misericórdia, muitas vezes, ele vai nos contemplando com lapsos, com sinais, com toques, para que a gente permaneça, porque a gente até para se edificar, até para perseverar nessa vida, depende da graça de Deus. A gente está até comentando aqui ontem no nosso ensaio, a gente não está aqui, os irmãos não estão aqui porque a gente é esforçado, é graça. É graça. Graça e mais nada. Só que nós optamos por responder a essa graça. Nós optamos por estar plantados na casa, não esse lugar, o Espírito, aprender dele, para que a gente cresça igual a promessa de Deus, a tua palavra. Não importa a área, não importa aquilo que Deus diz. Quando você precisar se firmar, tomar uma decisão, a hora que a voz vier agora, com essas raízes profundas, você simplesmente permanece. E a manifestação é inevitável, porque você não se move mais do lugar. O menino, o bebê espiritual, ele ainda é inconstante. Ele ainda é muito levado de um vento de doutrina para outro. O que está na moda hoje? Agora a moda é subir o monte lá e pagar. É lá que eu vou ter um encontro. Deus usa, irmãos. Glória a Deus, mas é coisa de menino. Eu ainda fico com Jesus. Entra para o teu quarto. Encontra um lugar de intimidade com o Espírito Santo todos os dias. Daqui vai surgir tudo aquilo que você é. Daqui ele vai te ligar como alguém firme, constante, aonde quer que ele te queira. Como igreja, como ministério, aquilo que o Senhor tem para você. Mas você já é esse justo em potencial. Na medida que ele vai conseguindo nos tocar, nos aperfeiçoar,
isso vai se manifestando para a glória dele. É nesse lugar, amados, que nós somos chamados para caminhar, para viver e para manifestar toda a bondade do nosso Pai. É nesse lugar aonde o máximo do coração duro que te encontrar vai ser: olha, eu não creio nada disso, eu continuo não querendo, mas eu sou obrigado a reconhecer. É Deus. Todo joelho se dobrará, diz a palavra de Deus. Ah, isso é só lá na frente. Não, nós somos chamados para viver isso hoje. Manifestar essa glória numa dimensão que todo joelho, todo modelo de caminhar, tudo aquilo que o mundo está fazendo na maneira dele, se renda para reconhecer: Ele é Deus, Ele é bom, e Ele chama ainda. Volta para casa, em nome de Jesus. Esse é o nosso chamado, amados. Essa é a nossa perseverança. Um Pai que está querendo, anelando manifestar essa glória e não está conseguindo muitas vezes por causa dessa falta de relacionamento com o Espírito. Não largue as mãos do Espírito Santo. É só Ele que pode te levar lá. É uma obra dele, em nome de Jesus. Amém?